Glória a Jesus. Glória a Jesus. A paz do Senhor, meus irmãos. A paz do Senhor, meus irmãos. Vocês estão felizes com Jesus? Amém? Quem está feliz com Jesus aqui, levanta a mão. Amém. E Jesus está feliz com você? Amém também? Amém? O amém deu uma baixada, né? Mas eu tenho certeza que Ele está muito feliz com você. Você está aqui hoje, veio para adorar. Na verdade, você não veio para adorar. Deixa eu refazer a frase. Você veio adorando. Porque o seu culto não começa quando você entra aqui. O seu culto começa quando você acorda pela manhã. E diz assim: bom dia, Espírito Santo. Não me deixe fora daquilo que tu vai fazer esse dia. É verdade? Aleluia. Levante a sua mão por um momento e feche os teus olhos. Aleluia. E cante comigo. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver. Para te adorar, para te adorar. Foi meu prazer, meu prazer, nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Deus está aqui, aleluia. Cante mais uma vez. Deus está. Deus está. Tão certo como o ar que eu respiro, tão certo como o amanhã. Eu te louvarei, eu te louvarei, de todo o meu nasceram para adorar ao Senhor Jesus.
Existe uma razão pela qual você nasceu. Para adorar a Jesus. A tua vida foi constituída em razão para a qual e o porquê o nome do Senhor deve ser glorificado na terra. Amém, meus irmãos? Vamos ler a palavra do Senhor nessa noite. Vamos ler Mateus capítulo 16 e vamos ler o verso 13. Até o verso de número 20. Amém? Quantos irmãos estão achando? Eu quero louvar a Deus de poder estar aqui na igreja do Cedro. Sempre é uma alegria poder estar com os irmãos aqui. Agradecer pelo convite, pastor Davi, meu amigo. É sempre uma honra poder estar contigo e tu é um amigo do coração. Irmã Dulce, Deus abençoe. Os obreiros aqui, Samuel, Helene, né? Tenho bastante amigos aqui. Deus abençoe os obreiros também. A igreja do Cedro é uma bênção. Vocês são diferenciados, como diz. E é uma alegria sempre estar com vocês aqui. Eu quero ler com os irmãos este texto básico, que é o texto que vocês escolheram, né? Para esta primeira quinta-feira e para as demais. Louvar a Deus pela vida do irmão Pedrinho, está aqui. Irmão Pedrinho é uma bênção, irmão Pedrinho. O Pedrinho é um homem de Deus, né? Está lá na sede, dá glória a Deus. Vende o mel também, mas eu não vou poder comprar, porque senão minha diabetes vai lá em cima, tá? Então, vou deixar para os irmãos comprar aí. Mas não exagera, né? Não come tudo sozinho mel, porque senão, né, irmão Pedrinho? Mas ajuda o irmão Pedrinho, hein? O irmão Pedrinho é uma bênção. Quem achou pode dizer amém, o texto sagrado. Chegando Jesus às partes da Cesareia de Filipe, interrogou os seus discípulos, dizendo: Quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Eles disseram, uns João Batista, outros Elias, outros Jeremias, ou um dos profetas. E disse-lhe: E vós, quem dizes que eu sou? E Simão Pedro respondeu e disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus respondendo disse: Bem-aventurado és tu, Simão Pedro, porque não foi carne, não foi sangue, mas foi o meu Pai que está no céu que te revelou. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Eu te darei as chaves dos reinos dos céus, e tudo que tu ligares aqui na terra será ligado nos céus, e o que desligares na terra será desligado no céu. Então mandou aos seus discípulos que a ninguém dissessem que ele era Jesus o Cristo. Quantos podem dizer amém? Pode tomar seu assento, meu irmão. Se eu tossir um pouco, os irmãos não reparem, tá bom? Quero louvar a Deus pela vida dos meus filhos que estão lá. Que se comportem atrás, que o pai está olhando para vocês daqui, tá? Senão em casa a gente conversa. Eles já chamam a atenção aqui do púlpito mesmo, né? Eles entenderam o recado. Amém? Essas são as minhas preciosidades, irmão. Um joga gasolina, outro bota fogo. Quando eles não estão brincando, eles estão brigando. Dizem que irmão, ele dá a vida um pelo outro, mas não divide um copo de Nescau, né?
Lá em casa é assim, não sei se na sua casa é assim também. Quem tem filho aqui, levanta a mão. É assim, não é, irmão? Filho da mesma idade, 1 ano e 8 meses de diferença, eles são assim. Mas estão aí, né? Estão no caminho. Meus irmãos, hoje é a primeira noite desta campanha. Então o irmão Robson vai só começar aqui, com a ajuda do Espírito Santo. Mas eu creio que vocês vão ser muito ministrados aqui, pastor Davi, nas próximas quintas-feiras aqui sobre esse tema. Porque é um tema profundo, de uma profundidade muito grande. Aqui existe um diálogo de Jesus com os discípulos, acerca de quem e como os discípulos estavam reconhecendo a figura de Jesus. E o interessante aqui é que um dos discípulos começou a falar: olha, uns acham que é João Batista, outros pensam que o Senhor é Elias, outros dizem que o Senhor se identifica com Jeremias, ou é algum dos profetas. E no meio desse diálogo, acerca de descobrir quem é Jesus, Pedro pede a palavra, e ele usa uma expressão firme e com uma convicção muito interessante. Ele diz assim: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus, quando ele ouve essa expressão de Pedro, ele diz assim: olha, Pedro, tu és feliz, tu és bem-aventurado, porque não foi carne e nem sangue que te revelou, mas o meu Pai que está nos céus. Essa expressão, o meu Pai que está no céu, revela, ou nos diz, nos conduz a uma interpretação de que Pedro estava desenvolvendo uma comunhão com o Pai. E por ele desenvolver uma comunhão com o Pai que está no céu, ele recebeu uma revelação. Na verdade, esse texto que nós lemos aqui, tem pelo menos, eu marquei aqui, tem pelo menos 5 revelações. Porque quando nós estamos em comunhão com Deus, com o Pai, Deus começa a descortinar algumas revelações. Deus começa a falar conosco. E teve um pregador que uma vez ele falou assim, uma palavra muito certeira. Ele disse que quando nós estamos sem direção, não é que nós estamos sem direção, é que nós estamos sem comunhão. Porque a comunhão traz direção. A comunhão, e o que significa a palavra comunhão? A palavra comunhão significa ter algo em comum com alguém. E nós crentes, uma parte dos crentes, tem um negócio chamado comunhão depois do culto, né? Bora lá comer uma pizza. Lá, vai lá Campos, lá no domingo você encontra a Assembleia de Deus inteira, irmão. Sai o Cedro, entra o São Tiago, sai o São Tiago, entra o Matinai, e aí você vai encontrando todos os irmãos lá, né? Por quê? Porque o crente, ele gosta de sentar à mesa, junto à mesa, e quando você senta à mesa, existe uma comunicação no olhar, porque você coloca todo mundo em comum, você olha um para o outro, você divide informação, você divide conhecimento, e você começa a desenvolver intimidade.
Você começa a ter algo em comum com alguém. E Pedro desenvolveu com Deus, o Pai, uma comunhão. Eu preciso falar para você que comunhão é salvação. Tem muito crente que diz assim: ah, irmão, Deus só tem a salvação para nós. Eu quero alcançar a salvação. Irmão, a salvação ela é a porta de entrada, não é a porta de saída. E o que eu quero dizer com isso? É que a porta de entrada é a salvação. Depois que você entra na salvação, existem chaves do reino para você habilitar. Mas isso precisa ser para outro dia. E quando eu entro na porta da salvação, pastor Davi, eu começo a desenvolver comunhão. E a comunhão ela é um passo para a intimidade. Porque depois que eu sento à mesa, por isso que o salmista Davi, ele escreveu o Salmo 23 e ele diz assim: o Senhor, Ele é o meu pastor e nada vai me faltar. Deitar-me faz em verdes passos, guia-me mansamente às águas tranquilas, refrigera a minha alma, guia-me pelas veredas da sua justiça por amor do seu nome. E ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. E de repente, do nada, ele prepara uma mesa. Quem prepara? O Senhor, o Pai. E por que ele prepara essa mesa? Porque Ele quer que eu sente com Ele, e eu tenha comunhão, e eu desenvolva intimidade. Mas a intimidade não é o nível maior de profundidade com o Pai. Depois da comunhão que eu desenvolvo com Ele, eu desenvolvo intimidade. Eu não posso parar na intimidade, eu preciso agora me relacionar com Ele em verdade. Porque eu posso ser íntimo e não ser verdadeiro. Intimidade é uma coisa, ser verdadeiro é outra. Por isso que Jesus diz: em verdade vos digo. Porque eu posso falar uma verdade, mas eu posso não estar vivendo em verdade. Então a comunhão, eu desenvolvo intimidade. E quando eu desenvolvo intimidade, eu entro na verdade. E Deus não quer que você seja só íntimo, Ele quer que você seja verdadeiro. Não, Senhor, eu estou aqui, eu sou um mentiroso, eu preciso me converter. Eu preciso que o Senhor me dê um banho na misericórdia. Eu preciso ser diferente, Senhor, eu preciso melhorar. Eu preciso aprender, eu preciso melhorar meu caráter, eu preciso que o Senhor me ajude na minha personalidade. Senhor, me ajude a controlar o meu temperamento. Senhor, é isso mesmo que eu sou e eu preciso ser tocado. E o toque do Senhor vem quando nós falamos em verdade, meu irmão. Porque Deus me conhece além do terno, Deus me conhece além da gravata, Deus me conhece além do cargo eclesiástico, Deus me conhece além da minha participação na instituição, Deus me conhece como igreja de verdade. E só existe uma forma de você desenvolver um relacionamento, você desenvolver uma comunhão, você desenvolver uma intimidade, você desenvolver uma verdade com o Senhor, é sendo você de verdade. Aleluia. Quando o Senhor falou: Pedro, não foi nem carne, nem sangue que te revelou isso, mas foi o meu Pai que está no céu. E por você já ter recebido uma revelação, por você já ter desenvolvido uma comunhão, eu vou te falar algumas revelações. A primeira:
eis que te digo, que tu és Pedro. Quando eu desenvolvo comunhão com o Pai, eu recebo a revelação de quem é Jesus. E quando eu descubro quem é Jesus, eu descubro quem eu sou. Já que você descobriu quem eu sou, Pedro, agora eu te digo quem tu és. Tu és Pedro. E nós vivemos numa geração que vive crise de identidade, que não sabe quem é mais, e por não saber mais quem não é, já deram até gênero, não é mais nem masculino nem feminino. Por quê? Porque algumas pessoas já não sabem quem são de verdade. E essa palavra, se eles lessem a Bíblia, eles descobririam que para eles saberem quem eles são, eles precisam primeiro desenvolver uma comunhão com o Pai. A partir do Pai eles vão ter a revelação de quem é Jesus. E quando eles terem a revelação de quem é Jesus, eles vão saber quem são eles. Quem eu sou. O pastor Francisco de Assis foi meu professor na ITECAM. E ele dizia: nós somos um ser tricotômico, mas nós somos um espírito, habitamos num corpo e possuímos uma alma. Isso somos nós. Somos um espírito, habitamos num corpo e possuímos uma alma. E se existe alguém que nessa noite entrou aqui com crise de identidade, que não sabe quem é mais, porque a sociedade te dá um nome, no teu emprego te dá outro nome, e dentro dos teus, sussurrando nos teus ouvidos, existe uma hoste espiritual, existe uma região celestial, hostes espirituais, influenciando dentro de você e tentando desfigurar uma identidade que Deus fundou na criação do mundo, quando Ele formou o homem do pó e do barro. E existe um espírito de dizendo assim: olha, acaba com a tua vida, porque você não é ninguém, você não faz falta. Sobre este espírito eu vim aqui liberar uma palavra sobre a tua vida, que se você encontrou Jesus e você está em comunhão com o Pai, existe a identidade de Deus estabelecida sobre você. E sobre essa palavra de morte, sobre esta ordem das hostes espirituais da maldade que foram autorizadas pelo reino das trevas para influenciar você a tirar a sua vida, a desvirtuar a tua identidade, desfigurar aquilo que Deus formou em você, eu libero uma palavra nesta noite de queda do poder das trevas sobre a tua vida, em nome de Jesus. Você é aquilo que Deus diz que você é. Você é aquilo que o Senhor diz que você é. Então a primeira revelação da comunhão com o Pai que Pedro recebe é a revelação do Filho. Ele descobre, ele recebe de Deus a identidade de Jesus e diz: olha, este aqui é o Cristo, esse aqui é o ungido, esse aqui quem deveria vir. Esse é a luz que surge no meio da escuridão. Segundo, tu és Pedro. E sobre esta pedra, eu fico imaginando Jesus fazendo essa expressão: eis que te digo que tu és Pedro, mas sobre esta pedra, que sou eu, edificarei.
E aqui tem a terceira revelação que Pedro recebeu. A minha igreja. Sabe qual foi a terceira revelação que Pedro recebeu aqui? É a quem a igreja pertence. Sobre a minha igreja. A igreja não é dos homens. A igreja, ela não é orquestrada pelos políticos. Não. A igreja tem um dono. Porque essas paredes podem se acabar. Os nossos bancos almofadados podem acabar. Mas existe um dono dessa igreja. Ele disse: tu és Pedro, eu sou o Cristo. Tu és o Pedro e esta é a igreja. Mas existe um substantivo de posse aqui. Esta igreja é minha. A igreja, ela continuará sendo igreja, com a direita, com a esquerda. A igreja continuará sendo igreja, nos escombros, nos palácios, nos impérios, nos lugares pobres, nos vilarejos, no Alphaville e, como diz o outro pastor, na Alfavela. A igreja, ela subexiste, ela existe desde quando ela não teve apoio de ninguém. A igreja cresceu no meio da perseguição. Sabe por quê? Porque é a minha igreja, disse Jesus. É minha. E se a igreja é do Senhor, por que tu estás tão ansioso? Por que tu estás tão preocupado? Por que tu estás tão abatido? O ano nem começou, tu já estás frustrado. O Senhor me trouxe aqui para te dizer: minha igreja, minha igreja, minha igreja, minha igreja. E se é de Deus, quem se responsabiliza pela sua vida é Ele. Se você entregou a sua vida para Jesus, não tome ela de volta. Olha isso. Se você entregou a sua vida para Jesus, não tome ela de volta. Ou você entrega, ou você renuncia a tudo aquilo que você já falou. Deixa Deus cuidar da tua vida. Deixa Deus fazer do jeito dele. Só existe uma forma, escute aqui, meu irmão. Só existe uma forma de Deus te abençoar. E existe uma forma, e é a forma do jeito dele. E o jeito dele nem sempre vai com as nossas vontades. Quem está me ouvindo aqui diz amém. A primeira revelação, quem é Cristo. A segunda, quem sou eu. A terceira, a igreja, a quem a igreja pertence. A quarta revelação que Pedro recebeu nesse texto é que quando Jesus olhou para ele e disse: tu és Pedro, sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão. O Senhor está afirmando, o Senhor não está dizendo será. Não, o Senhor está sendo categórico: não prevalecerão. As portas do inferno não prevalecerão. A quarta revelação é que existe uma certeza: a derrota do inferno.
já está decretado, irmão. Esse texto está decretando: o fim do inferno é derrota. Por quê? Porque Cristo é o Filho do Deus vivo. Porque Pedro é aquela pedra pequena. Que a igreja está fundamentada numa pedra, que é a pedra Jesus. E que a igreja ela possui um dono. E por ela possuir um dono, as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. Então vai para casa essa noite. Como eu falo, todo bom assembleano, vai para casa, janta o resto do almoço hoje. E deita na tua cama. Dorme. Ronca. E baba. Porque existe alguém que está guardando. Existe um sentinela. Existe alguém zelando. E as portas do inferno não vão prevalecer contra a sua vida. A quinta revelação que Pedro recebeu aqui está quando Jesus diz assim: e eu te darei as chaves do reino dos céus. E tudo quanto tu ligares aqui na terra será ligado no céu. O que é essas chaves? Isso é uma legalidade no mundo espiritual. Crente brinca de ser crente. Igreja, às vezes brinca de ser igreja, mas o diabo não brinca de ser diabo. O reino das trevas não brinca de ser reino das trevas. E existe uma legalidade, e essa legalidade está sob posse da igreja. Sob posse de quem? Da igreja, a igreja verdadeira. Essa igreja possui chaves no mundo espiritual. Em Isaías, no capítulo 61, Isaías já disse: o Espírito do Senhor, Jeová, está sobre mim, pois que me ungiu para pregar boas novas aos mansos. Enviou-me a restaurar os contritos de coração, a proclamar a liberdade aos cativos e a abertura de prisão aos presos. Quem proclama liberdade aos cativos e abertura de prisão aos presos, se não é aquele que tem as chaves? Aleluia. Eu vou liberar uma palavra sobre você aqui essa noite. Essa depressão, essa enfermidade, isso aí não tem poder sobre você se você entender que o Senhor te deu chaves no mundo espiritual. Essa dependência emocional que você tem, essa necessidade de ser reafirmado, de alguém precisar demonstrar alguma coisa de carinho, de amor por você, essa carência emotiva, ela vai embora quando você descobrir o quê? Descobrir o quê, irmão Robson?
desenvolver uma comunhão com o Pai, descobrir quem é Jesus, descobrir quem é você, saber que a igreja tem dono, saber que o inferno vai ruir e saber que existem chaves disponíveis no mundo espiritual para você usar aqui essa noite. Então olhe para mim aqui, não é segundo a minha palavra, é segundo a palavra de Deus. O Espírito do Senhor está sobre você. O Espírito do Senhor está sobre você. E por Ele está sobre você, Ele te ungiu. E Ele ungiu para quê, irmão Robson? Ele ungiu para mim pular aqui apenas no culto? Não. Ele te ungiu só para você estar no culto de quinta e de domingo? Não. Ele te ungiu para te dar chaves. E essas chaves são incomparáveis com as chaves da terra. Chave de apartamento, chave de carro, chave de casa. Não, eu estou falando de algo maior. Eu estou falando do andar de cima. João 3:27 diz assim, que o homem não pode receber coisa alguma se não lhe for dada do céu. Quem está te entregando essas chaves é o Senhor. E Ele te ungiu para um propósito: dar abertura de prisão aos presos e liberdade aos cativos. Esse vício, se você entender que essa noite não tem legalidade sobre você mais, sobre eu faço de calvas, sobre eu faço. Robson, eu tenho vontade de sumir da minha casa. Quando chega o final do dia eu não tenho vontade de voltar para lá. É o diabo querendo te oprimir, querendo imprimir uma mentira dentro de você. Mas nessa noite o Senhor está entrando dentro da tua casa. O Senhor está dando liberdade ao cativo, abertura de prisão aos presos. Porque o Senhor, Ele te ungiu para um propósito. Para um propósito. Para um propósito. Isso aqui é só uma conversa essa noite. Porque vocês vão receber, vocês vão navegar em águas profundas as próximas quintas-feiras. Mas eu precisava descortinar isso aqui essa noite, porque o Senhor me incomodou em casa. Fala sobre legalidade. Não fale que você não consegue, não fala que você é imprestável, não. Libere palavra, porque da tua boca é uma fonte de água doce ou de água amarga, mas não tem como sair dois tipos de água de uma fonte. Porque se você acredita naquilo que Deus fez por você, está fazendo por você, saia daqui nesta noite convicto, com certeza de que Deus está te dando autoridade no mundo espiritual. E dito isso, eu quero orar com você aqui essa noite. Vamos colocar de pé? Posso orar, pastor Davi? Se a palavra do Senhor, a palavra dele, está pulsando dentro de você aqui essa noite, eu quero orar junto com você. Eu quero te convidar para você sair aí do seu lugar, vir aqui para nós orarmos juntos. O Senhor te ungiu para um propósito. Não desista de viver, não desista daquilo que o Senhor, porque o Senhor não está desistindo de você. O Senhor tem um propósito na tua vida. O Senhor tem um propósito na tua vida.
quanto que Deus quer de você. Deus não quer só o seu coração, Deus quer tudo de você. Eu não sei se eu já contei esse testemunho, mas me veio agora na mente. Um pastor que estava ministrando, ele foi muito usado por Deus naquele culto. E ele fez um convite. Quando finalizou a mensagem, ele disse: tem alguém aqui essa noite que se decide entregar a sua vida para Jesus? E no corredor do meio surgiu um homem sem as duas pernas. E ele veio se arrastando até o púlpito. Quando ele chegou na frente do pastor, ele disse: pastor, será que Jesus aceita um homem pela metade? E o pastor olhou para ele, cheio do Espírito Santo, e disse assim: olha, meu irmão, o Senhor, Ele não aceita um homem inteiro que se entrega pela metade, mas Ele aceita um homem pela metade que se entrega por inteiro. Então, quanto que Deus quer de você? Deus quer tudo. E o tudo de Deus vai te fazer despedir-se de algumas coisas. O tudo de Deus vai fazer você dar adeus a algumas amizades. O tudo de Deus vai fazer você dar alguns adeus. Deus está recalculando rotas aqui essa noite. Deus falou comigo. Eu disse: fale. Eu estou recalculando rotas. Já pegou teu GPS? Quando você passa do endereço que você vai, ele te joga para a próxima rua, te coloca de novo e diz: não, eu vou te levar para o destino, para o lugar que você deveria ir. E Deus está fazendo isso com você. Você desviou da rota, mas Deus está recalculando a tua rota. E Ele vai te colocar no centro da vontade dEle, do propósito dEle. Deus, Deus está recalculando a tua rota, pastor Davi. Deus está recalculando a tua rota. E Ele vai fazer do jeito que Ele quis. E do jeito que Ele quer fazer sobre a tua vida essa noite. Assim te diz o Senhor. Oh, aleluia! Sabe qual o lugar mais seguro da face da terra? É dentro do propósito de Deus. Grave isso que eu vou te dizer essa noite. O lugar mais seguro para você estar é dentro do propósito de Deus. Mas por que, irmão Robson, dentro do propósito de Deus? É porque se você estiver dentro do propósito de Deus, Deus vai fazer de tudo para proteger o propósito dele. Então Ele vai proteger você também. Vamos orar? Quer vir aqui na frente? Vamos orar junto? Vamos fazer deste lugar o lugar do concerto, o lugar da aliança, o lugar do propósito, o lugar de voltar, o lugar de recalcular rota. É de dizer: eis-me aqui, Senhor, eis-me aqui. Faz do teu jeito. Faz do teu jeito. Eu vim aqui te dizer essa noite: eu, Senhor, faz
do teu jeito. Faz do teu jeito. Sobre o facalaba sobre. Vocês querem cantar? Eu quero orar para quem vai fazer a campanha também. Se você quiser vir até aqui, fique à vontade. Se você quiser ficar aí no seu lugar e dobrar o seu joelho, dizer assim: irmão Robson, eu estou nesse propósito. Eu estou nesse propósito. Eu ministro um derramar de Deus, uma cachoeira de Deus. Eu quero falar o seu nome. Eu ministro sobre a vida de vocês. Sobre cada mente e coração. Eu ministro sobre este lugar. Porque eu sei que a paz em tua presença. Eu ministro sobre a vida dos teus filhos. Eu falo, Jesus. Eu ministro sobre esta igreja o teu tempo, Senhor. Jesus, só quero falar o seu nome, até ver todo vício se quebrar, declarando que há esperança e liberdade. Eu falo, Jesus, declare: teu nome é poder, teu nome é cura, seu nome é vida. Quebra as fortalezas, queima como fogo, vem tua luz. Sobre a vida dos teus filhos, a entrega das chaves, as chaves do mundo espiritual, a legalidade para trabalhar com o Senhor através dos teus dons espirituais neste tempo. Usa os teus filhos. Eu ministro sobre aqueles que estão iniciando esta campanha. Eles alcancem o propósito, a razão pela qual estão clamando, em o nome de Jesus. Sobre a vida desta igreja eu ministro o romper de um amanhã, o romper de um ciclo e um ano profético para a glória do teu nome, Jesus. Abrace alguém que está do teu lado. Abrace alguém que está do teu lado. Ministra sobre aquilo que você está recebendo. Dá para dar um abraço a alguém aí e dizer assim: este ano será um ano profético das chaves. O Senhor nos dará legalidade sobre o mundo espiritual para rompermos um ciclo. Oh, glória! Leve dessa autoridade para tua casa. Leve dessa autoridade para a tua família, sobre a tua casa, sobre o teu trabalho, sobre a tua vida. Recebe este poder, recebe este toque, em nome de Jesus. Obrigado, pastor Davi.